Meu nome é Isabel Martinezzi. Desde os 23 anos, passei a ser vista como a grande decepção da família. Foi nessa época que descobri que estava grávida durante meu último ano na UCLA. O pai da criança, um estudante de pós-graduação com quem eu me relacionava havia 8 meses, não quis assumir nenhuma responsabilidade. Pouco tempo depois, mudou-se para um programa acadêmico na costa leste e desapareceu da minha vida. Minha filha, Maia, nasceu apenas 3 semanas após a minha formatura. Eu não tinha emprego garantido, parceiro ao meu lado nem qualquer plano sólido para o futuro. Meu único objetivo era sobreviver. A reação da minha família foi rápida e dolorosa. Meu pai, Ricardo Martinez, era um empresário de grande sucesso no ramo imobiliário comercial. Ao longo dos anos, construiu um império de prédios corporativos e centros comerciais por toda a Califórnia do Sul, garantindo estabilidade financeira para várias gerações da nossa família. Para ele, reputação, aparência e sucesso eram prioridades absolutas. Minha gravidez representava uma ameaça a tudo isso. Quando contei a notícia, ele não escondeu sua indignação. Disse que eu havia envergonhado a família e questionou o que as pessoas iriam pensar. Minha mãe, Helena, demonstrou mais delicadeza, mas também deixou clara sua decepção. Ela lamentava o futuro promissor que acreditava que eu tinha desperdiçado. Já minha irmã mais velha, Vitória, foi ainda mais dura. Segundo ela, eu havia sido egoísta, prejudicado a imagem da família inteira e não deveria esperar ajuda para resolver os problemas que havia criado. Vitória sempre foi considerada o exemplo perfeito. Casada com um advogado renomado, morava em uma bela casa em Newport Beach e organizava eventos elegantes que impressionavam todos ao redor. Ela parecia ter seguido o caminho ideal em cada etapa da vida e fazia questão de lembrar que eu havia tomado decisões completamente diferentes. Diante disso, não tive escolha a não ser seguir em frente sozinha. Aluguei um pequeno apartamento de um quarto em Coriaton, consegui trabalho como assistente jurídica em um escritório especializado em ações de danos pessoais e passei a criar Maia sem apoio. Meu salário anual era de $45.000. Depois de pagar aluguel, creche e despesas básicas, sobravam cerca de $200 por mês. Durante 12 anos, vivi enfrentando desafios constantes. Fazia horas extras sempre que surgia oportunidade, aceitava trabalhos independentes de revisão documental nos fins de semana e aprendia a administrar cada centavo com extremo cuidado. Também evitava reuniões familiares. Era mais fácil do que lidar com críticas, comparações e lembranças constantes de que eu não correspondia às expectativas deles. Mas havia algo que minha família desconhecia. Enquanto trabalhava até tarde revisando documentos, comecei a perceber certos padrões que chamaram minha atenção. Aos poucos, eu estava construindo algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Com o tempo, comecei a perceber algo que muitos profissionais experientes deixavam passar. As seguradoras frequentemente aceitavam acordos muito acima do valor real em determinados tipos de processos, enquanto alguns advogados ignoravam precedentes importantes que poderiam mudar completamente o resultado de um caso. Aos poucos, desenvolvi uma habilidade quase intuitiva para identificar quais ações tinham maior potencial. Quando Maia completou 5 anos, decidi prestar o USAT. Minha pontuação foi 172, um resultado que me colocou entre os melhores desempenhos do país. No ano seguinte, ingressei na Faculdade de Direito da Southeastern em um programa noturno que me permitia continuar trabalhando em período integral. Meu chefe concordou em flexibilizar meus horários desde que eu continuasse cuidando da revisão de documentos. Durante 3 anos, minha rotina foi exaustiva. Trabalhava 40 horas por semana, estudava cerca de 20 horas e ainda era responsável por criar minha filha sozinha. Dormia apenas algumas horas por noite e sobrevivia à base de café e determinação. Minha família não fazia ideia do que estava acontecendo. Para eles, eu continuava sendo apenas uma assistente jurídica lutando para pagar as contas. Quando Maia tinha 9 anos, concluí a faculdade de Direito. Logo depois, fui aprovada no exame da Ordem da Califórnia na primeira tentativa e consegui uma vaga como advogada associada em um escritório especializado em ações de danos pessoais. Meu salário inicial foi de $120.000 por ano. Em menos de 2 anos, fui promovida a sócia júnior. Descobri que tinha talento para atuar em julgamentos. Os jurados se conectavam facilmente comigo, e eu conseguia transformar depoimentos médicos complexos em explicações claras e compreensíveis.
Como resultado, os acordos que eu negociava frequentemente superavam as médias do mercado. Quando Maya chegou aos 12 anos, minha renda anual já havia alcançado cerca de $480.000. Mesmo assim, eu continuava morando no mesmo apartamento simples de um quarto em Coriaton. Ainda dirigia meu Honda Accord de 2010, comprava roupas em lojas acessíveis e mantinha um estilo de vida discreto. Para qualquer observador, eu parecia exatamente a mãe solteira que enfrentava dificuldades financeiras. A diferença era que eu estava construindo algo em silêncio. Grande parte da minha renda era destinada a investimentos cuidadosamente planejados. Aplicava dinheiro em fundos de índice, imóveis e ações selecionadas com atenção. Com o tempo, comprei um duplex em Pasadena e passei a obter renda com os aluguéis. Depois adquiri uma pequena propriedade comercial em Burbank, ocupada por 13 estabelecimentos. No aniversário de 13 anos de Maya, no ano anterior, meu patrimônio já havia atingido aproximadamente $2,8 milhões. E, mesmo assim, minha família continuava acreditando que eu era apenas uma assistente jurídica que havia arruinado a própria vida por causa de uma gravidez inesperada. Nunca fiz questão de corrigir essa imagem. O julgamento deles acabou se tornando uma fonte de motivação. Cada comentário depreciativo, cada olhar de pena e cada discurso de vitória sobre sua vida aparentemente perfeita serviam como combustível para eu continuar avançando, economizando e ampliando meus projetos. Mas havia outra coisa que eu estava construindo, uma surpresa especial para Maya. 3 anos antes, descobri que o Serenity Coach Resort, em Laguna Beach, estava à venda. Era um hotel boutique encantador, com 42 quartos, acesso privativo à praia, restaurante e spa. Apesar de seu enorme potencial, o imóvel havia sido negligenciado pelos proprietários e estava disponível por $18 milhões. Durante anos, passei em frente ao local imaginando como seria possuir algo tão bonito. Então tomei uma decisão que muitos considerariam ousada. Resolvi participar da compra. Não fiz isso sozinha. Formei uma parceria com 2 investidores experientes, um executivo aposentado do setor hoteleiro e um incorporador imobiliário. Cada um deles investiu $6 milhões. Eu também entrei com 6 milhões do meu próprio capital, utilizando parte do patrimônio acumulado e estruturando o financiamento necessário com base nos meus outros ativos. Foi uma aposta enorme, mas eu acreditava que aquele projeto poderia se transformar em algo extraordinário. E, acima de tudo, fazia parte de um plano muito maior que ninguém da minha família sequer imaginava. Em janeiro de 2022, concluímos a compra do Serenity Coach Resort. Depois disso, investimos cerca de $4 milhões em uma ampla renovação e reabrimos o empreendimento 8 meses mais tarde como um destino boutique de alto padrão. O resultado superou todas as expectativas. Em 2024, o valor da propriedade já havia alcançado aproximadamente $32 milhões. Minha participação de 1/3 era avaliada em cerca de $10,6 milhões. Além de ser uma das proprietárias, eu atuava como sócia-gerente do negócio. Era responsável pelas decisões estratégicas, pela definição de políticas internas, pela contratação de equipes e pelo desenvolvimento da marca. Na prática, eu comandava grande parte da operação. E, mesmo assim, minha família não fazia a menor ideia. Conciliar a administração de um resort, a carreira jurídica e a criação de uma adolescente parecia algo impossível. Ainda assim, encontrei uma forma de fazer tudo funcionar. Eu havia sido promovida a sócia sênior no escritório de advocacia, o que me deu mais autonomia sobre meus horários. Normalmente, dedicava 3 dias da semana a audiências, depoimentos e outras atividades jurídicas, enquanto reservava 2 dias para supervisionar o resort e acompanhar sua gestão. Maya, agora com 14 anos, estava indo muito bem. Estudava em uma boa escola pública de Pasadena, participava da equipe de debates, jogava vôlei e mantinha excelentes notas. Algum tempo antes, nós nos mudamos discretamente para uma confortável casa de 3 quartos que comprei à vista. Nunca mencionei isso para minha família. Ela também era o principal motivo de eu manter minha situação financeira em segredo. Eu não queria que ela se tornasse mais um argumento para críticas ou comparações. Conhecendo minha família, era fácil imaginar comentários questionando minhas escolhas ou tentando transformar qualquer conquista em motivo de julgamento. Preferia protegê-la dessas expectativas e da tendência que eles tinham de fazer tudo girar em torno deles mesmos. Ao mesmo tempo, tudo que eu construía tinha um objetivo claro:
garantir o futuro dela. A casa em Pasadena estava destinada a Maya. Um dos imóveis de aluguel já fazia parte de uma estrutura financeira criada para ajudar em seus estudos universitários. E, no futuro, minha participação no resort também passaria para ela. Eu queria oferecer a segurança e as oportunidades que nunca tive. Minha rotina era intensa. Nas segundas-feiras, passava o dia entre audiências e reuniões profissionais no centro de Los Angeles. À noite, jantava com Maya e depois analisava relatórios financeiros do resort até tarde. Nas terças, me dedicava a negociações e, ao final do dia, participava de reuniões remotas com os gestores da propriedade para acompanhar reservas, receitas e planejamento. As quartas-feiras geralmente eram passadas no resort. Conversava com funcionários, revisava operações, resolvia questões administrativas e discutia estratégias com os demais sócios. Nas quintas, voltava ao trabalho jurídico e reservava a noite para ficar em casa com Maya, ajudando-a nos estudos e aproveitando o tempo juntas. Sexta-feira costumava significar mais um dia no resort. Muitas vezes passávamos a noite na suíte reservada aos proprietários. Para Maya, parecia uma pequena viagem, para mim, era uma forma de acompanhar o funcionamento do negócio sem abrir mão da convivência com ela. Os fins de semana eram divididos entre momentos em família e tarefas relacionadas à administração da propriedade. Eu vivia cansada, mas também estava muito além de qualquer cenário que imaginei aos 23 anos, quando segurava Maya recém-nascida nos braços e tentava descobrir como sobreviver. Enquanto isso, minha família continuava completamente desinformada sobre minha realidade. Na visão deles, eu era apenas Isabel, aquela parente distante que trabalhava em um emprego comum e criava a filha sozinha. Fazia anos que praticamente ninguém perguntava sobre minha vida. Quando aparecia em algum encontro familiar, o que acontecia apenas algumas vezes por ano, as conversas eram superficiais. Depois de alguns minutos de cordialidade, a atenção voltava para as viagens luxuosas de Vitória ou para os mais recentes investimentos imobiliários do meu pai. Com o passar do tempo, tornei-me quase invisível para eles. E, sinceramente, era exatamente assim que eu preferia. Tudo permaneceu assim até que chegou o convite para a comemoração dos 60 anos do meu pai. O envelope apareceu no início de novembro. Era elegante, produzido em papel de alta qualidade, com detalhes dourados em relevo e um visual sofisticado que parecia ter sido escolhido por Vitória. O texto convidava os convidados para a celebração do aniversário de Ricardo Martinez, marcada para 15 de dezembro de 2024, às 7 da noite, no Serenity Coach Resort, em Laguna Beach. O traje exigido era black tie. Mas uma frase chamou imediatamente minha atenção. Evento exclusivo para adultos. Pais solteiros não poderão levar acompanhantes. Fiquei olhando para aquelas palavras por vários segundos. Não havia dúvida sobre quem estava sendo alvo daquela regra. Maya estava sendo excluída. Peguei o telefone e liguei para a Vitória, responsável pela organização da festa. Oi, Vic. Recebi o convite e queria esclarecer uma coisa. Ela respondeu animada, falando sobre o evento e sobre como meu pai estava empolgado por realizar a comemoração no Serenity Coast. Comentou que o resort estava ainda mais bonito depois das reformas. Então fui direto ao ponto. Sobre a observação no convite. Isso significa que Maya não pode participar? Queremos uma noite sofisticada, apenas para adultos, respondeu ela. Nada de crianças. Maya tem 14 anos. Ela não é uma criança pequena. Mesmo assim, a regra vale para todos. É um evento formal. O tom dela ficou cada vez mais condescendente. Ela sugeriu que eu encontrasse alguém para ficar com Maya naquela noite e ainda insinuou que talvez minha situação dificultasse isso. Quando perguntei o que ela queria dizer, Vitória mencionou, de forma pouco sutil, que eu era mãe solteira e que, caso fosse necessário, nossa mãe poderia até pagar uma babá. A mensagem era clara. Eles não queriam Maya ali. Entendi, respondi. Vitória então perguntou se eu confirmaria a presença. Disse apenas que iria pensar. Antes de desligar, ela insistiu que eu precisava comparecer porque era uma data importante para meu pai. Naquela noite, sentei-me com Maya na cozinha da nossa casa em Pasadena. Contei o que havia acontecido e expliquei que o convite, na prática, a deixava de fora da comemoração. Ela reagiu com uma calma que me entristeceu.
Disse que poderia passar a noite na casa de uma amiga e que não havia problema. Mas havia. Ela era neta do aniversariante. Deveria ter sido incluída naturalmente. Maia apenas deu de ombros. Ao longo dos anos, ela aprendeu a não esperar muito da minha família. Quando comentou que nunca havia sido realmente acolhida por eles e que não via motivo para isso mudar agora, senti um aperto no coração. Porque era verdade. Minha família sempre a tratou com educação em encontros obrigatórios, mas nunca a recebeu de braços abertos como parte integral da família. Depois de alguns instantes em silêncio, decidi contar algo que eu vinha mantendo em segredo. Tem uma coisa que você precisa saber, falei. O quê? A festa será no Serenity Coach Resort. Aquele hotel lindo em Laguna Beach onde você já me levou algumas vezes? Exatamente. Ela sorriu. Então completei. E eu sou proprietária de parte dele. Os olhos dela se arregalaram imediatamente. Espera, você é dona do resort? Tenho 1/3 da propriedade. Sou sócia administradora. Comprei o empreendimento com 2 investidores há 3 anos. Maia ficou completamente surpresa. A tia Vitória sabe disso? Não. O vovô? Também não. Ninguém da família? Balancei a cabeça. As únicas pessoas que sabiam eram meus sócios e alguns profissionais envolvidos no negócio. Ela ficou alguns segundos processando a informação. Então fez a pergunta que eu já esperava. Você pretende contar para eles? Parei para refletir. Pensei em todos aqueles anos de críticas, julgamentos e olhares de desaprovação. Pensei em cada momento em que me trataram como alguém que havia fracassado. E, pela primeira vez, considerei seriamente a possibilidade de revelar a verdade. Passei vários minutos refletindo sobre tudo aquilo. Pensei nos anos de críticas veladas, nos julgamentos constantes e, principalmente, no tom arrogante que Vitória havia usado ao falar comigo. Também não conseguia tirar da cabeça a ironia da situação. Minha filha estava sendo excluída de uma festa organizada em um resort do qual eu era proprietária. Naquele momento, decidi que ainda não revelaria a verdade. Mas faria algo melhor. Nas 3 semanas seguintes, preparei tudo cuidadosamente. Primeiro, confirmei presença na festa exatamente como Vitória queria. Apenas eu. Sem acompanhante. Depois, conversei com a equipe de gestão do resort. Sobre a festa da família Martinez no dia 15 de dezembro, preciso da ajuda de vocês com algo. Expliquei meu plano em detalhes. Quando terminei, James Chen, o gerente geral, abriu um sorriso divertido. Isso vai ser memorável. Não é sobre vingança, respondi. É sobre mostrar a realidade. Em seguida, organizei algo especial para Maia. Perguntei se ela gostaria de passar aquela noite na suíte presidencial do Serenity Coach Resort, com serviço de quarto, filmes e tudo o que tivesse direito. Os olhos dela brilharam imediatamente. Está falando sério? Completamente. Expliquei que, embora ela não tivesse sido convidada para a festa, nada a impedia de aproveitar o resort. Afinal, uma parte disso tudo será sua no futuro. Ela riu. Essa é a melhor resposta possível para o que fizeram. Sorri. Não se trata de resposta. Apenas de colocar as coisas em perspectiva. Também decidi mudar algo em relação à minha aparência naquela noite. Em vez das lojas onde costumava comprar roupas, fui até uma boutique em Beverly Hills e escolhi um elegante vestido preto para a ocasião. Completei o visual com sapatos sofisticados e marquei atendimento profissional para cabelo e maquiagem. Depois de tantos anos passando despercebida, resolvi que, se fosse aparecer, faria isso da maneira certa. Poucos dias antes do evento, me reuni com meus sócios. Margaret Chen, ex-executiva do setor hoteleiro, perguntou se eu tinha certeza da decisão. Ela alertou que revelar minha ligação com o resort durante um evento familiar poderia gerar desconforto. A situação já é desconfortável, respondi. Estão realizando uma festa na propriedade que administro enquanto tratam minha filha como alguém que não merece estar presente. David Park, o outro sócio, concordou. Então vamos garantir que tudo aconteça da melhor forma possível. No dia 15 de dezembro, levei Maia para a suíte presidencial por volta das 5 da tarde.
Ela recebeu acesso aos serviços do hotel, opções de entretenimento e todas as instruções necessárias para entrar em contato comigo caso precisasse de algo. Antes de eu sair, ela sorriu. Aproveite a festa do vovô. Aproveite a suíte. Com prazer. Depois disso, fui me preparar. Passei pelo spa do resort, cuidei do cabelo, da maquiagem e troquei de roupa. Quando finalmente me olhei no espelho, quase não me reconheci. A mulher refletida ali transmitia confiança, segurança e sucesso. Não parecia a pessoa que minha família insistia em enxergar há mais de uma década. Às 7 da noite, segui para o salão principal onde a comemoração aconteceria. O ambiente estava impressionante. Arranjos florais sofisticados decoravam o espaço, as mesas haviam sido preparadas com extremo cuidado, uma banda tocava ao vivo e garçons circulavam servindo bebidas e aperitivos. Cerca de 60 convidados já estavam presentes, entre familiares, empresários, amigos e conhecidos do círculo social dos meus pais. Peguei uma taça de espumante de uma bandeja que passava e observei o salão discretamente. Vitória foi a primeira a me notar. Por um breve instante, ela pareceu surpresa ao me ver. Seu olhar percorreu meu vestido, meu cabelo e minha postura antes que ela recuperasse a expressão habitual. Então se aproximou. Isabel, você veio. Ela fez uma pequena pausa. E está muito elegante. Sorri educadamente. Obrigada. Onde você encontrou esse vestido? Perguntou Vitória, observando cada detalhe. Em uma boutique de Beverly Hills. Ela arqueou as sobrancelhas. Deve ter custado caro. Você conseguiu pagar por isso? Dei um jeito. Pouco depois, minha mãe se aproximou e me cumprimentou com um beijo no rosto. Isabel, você está linda. Fico feliz que tenha vindo. Foi complicado encontrar alguém para ficar com Maia? Tudo se resolveu. Ela pareceu satisfeita com a resposta e seguiu conversando com outros convidados. Meu pai estava perto do bar, cercado por empresários e amigos. Quando me viu, fez sinal para que eu me aproximasse. Esta é Isabel, minha filha mais nova, disse aos presentes. Ela trabalha na área jurídica em Los Angeles. A forma como falou deixava transparecer um esforço para tornar minha apresentação mais impressionante do que ele acreditava que realmente fosse. Cumprimentei os convidados cordialmente. Alguns fizeram perguntas rápidas, outros apenas sorriram educadamente. Todos pareciam preencher as lacunas da minha história com as mesmas conclusões que minha família carregava havia anos. Às 8 da noite, o jantar começou. Fui acomodada em uma mesa com alguns amigos de Vitória e seus respectivos cônjuges. A conversa girava em torno de viagens internacionais, escolas exclusivas para os filhos, imóveis de investimento e outros temas comuns naquele círculo social. Em determinado momento, uma das mulheres perguntou o que eu fazia. Trabalho na área jurídica e também tenho alguns investimentos imobiliários. Que interessante, respondeu ela com um sorriso que sugeria pouco entusiasmo. Logo depois, acrescentou. Vitória comentou que você cria sua filha sozinha. Deve ser muito difícil. Tem seus desafios. Ela balançou a cabeça. Eu tenho ajuda constante e ainda me sinto sobrecarregada. Como consegue administrar tudo isso? Antes que eu respondesse, o som de uma taça sendo levemente tocada chamou a atenção de todos. Vitória havia se levantado para fazer um discurso. O salão silenciou. Obrigada a todos por estarem aqui para celebrar os 60 anos do meu pai, começou ela. Pai, nós amamos você. Você construiu uma carreira extraordinária, criou oportunidades para nossa família e sempre foi uma inspiração para todos nós. Os convidados ouviram atentamente enquanto ela falava sobre os negócios dele, suas conquistas e sua trajetória profissional. Quando terminou essa parte, recebeu aplausos calorosos. Então continuou. Meu pai escolheu pessoalmente o Serenity Coach Resort para esta celebração porque sempre valorizou qualidade e excelência. Este lugar passou recentemente por uma grande transformação e se tornou uma das propriedades boutique mais prestigiadas de Laguna Beach. É o cenário perfeito para representar seu bom gosto e tudo o que ele conquistou. Novos aplausos ecoaram pelo salão. Eu apenas levei a taça aos lábios e observei. O jantar prosseguiu normalmente.
Os garçons serviram os pratos principais, acompanhados por vinhos selecionados, enquanto as conversas voltavam a preencher o ambiente. E eu continuei esperando o momento certo. As conversas seguiam animadas pelo salão, o som de risadas e brindes preenchendo o ambiente. Por volta das 9 da noite, James Shane, gerente-geral do resort, caminhou em direção à mesa principal, onde meu pai, Vitória e alguns convidados importantes estavam sentados. Observei tudo da minha mesa, do outro lado do salão. Com licença, Sr. Martinez, disse James educadamente. Peço desculpas por interromper a comemoração, mas surgiu uma situação que precisa ser tratada. Meu pai imediatamente demonstrou irritação. Que tipo de situação? James manteve a postura profissional. A proprietária do Serenity Coach Resort solicitou que a festa fosse transferida para outra área da propriedade. O silêncio foi instantâneo. O quê? Disparou Vitória. Isso é ridículo. Reservamos este salão há meses. Existe um contrato. Sim, senhora, respondeu James calmamente. Porém, a proprietária possui determinadas prerrogativas relacionadas ao uso da propriedade. Ela pediu que o evento fosse movido para a área do terraço, que também é bastante agradável. O rosto do meu pai ficou vermelho. De jeito nenhum. Pagamos por este salão e permaneceremos nele. Compreendo sua insatisfação, senhor. Então chame a proprietária agora mesmo, exigiu ele, levantando-se. Quero conversar com a pessoa que acha que pode interromper minha festa de aniversário. James sorriu discretamente. A proprietária está no resort neste momento. Ela está na suíte presidencial com a filha. Posso informar que o senhor deseja falar com ela. Faça isso imediatamente. Claro, senhor. Avisarei a senhora Martinez. Meu pai franziu a testa. Primeiro veio a confusão. Depois, o reconhecimento. E então a incredulidade. Senhora Martinez? Repetiu lentamente. Sim, senhor. Isabel Martinez. Ela é sócia administradora do Serenity Coach Resort e responsável pelas principais decisões operacionais da propriedade. Inclusive está presente no evento desde o início da noite. Vitória empalideceu. Isabel é dona deste resort? Ela possui 1/3 da propriedade ao lado de outros 2 sócios. Mas é quem supervisiona as operações e toma as decisões executivas do dia a dia. Minha mãe se levantou. Deve haver algum engano. Não há engano, senhora. A aquisição do resort aconteceu em janeiro de 2022. Depois disso, foram realizados investimentos significativos na modernização do empreendimento. Desde então, o valor da propriedade cresceu de forma expressiva sob a gestão da senhora Martinez. Nesse momento, praticamente todo o salão estava prestando atenção. As conversas cessaram. Os convidados observavam em silêncio. Foi então que me levantei e caminhei tranquilamente até a mesa principal. Oi, pai. Feliz aniversário. Ele me encarou como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Você é proprietária deste lugar? Tenho participação na propriedade, sim. E atuo como sócia administradora. Vitória finalmente encontrou palavras. Como isso aconteceu? Você trabalhava como assistente jurídica. Isso foi há muitos anos. Hoje sou sócia sênior em um escritório especializado em direito civil. Além disso, construí uma carteira de investimentos ao longo do tempo. Minha mãe ainda parecia tentar processar tudo. Você construiu tudo isso sozinha? Trabalhei muito para chegar até aqui. O choque ao redor da mesa era evidente. Durante anos, todos haviam acreditado conhecer minha história. Naquela noite, descobriram que conheciam apenas uma pequena parte dela. Mas você morava em Coriaton. Dirigia um carro antigo. Sempre usava roupas simples, disse Vitória, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Eu morava em Coriaton. Hoje vivo em uma casa de 3 quartos em Pasadena, comprada sem financiamento. E este vestido não veio de nenhuma liquidação. Escolhi viver de forma discreta enquanto construía meu patrimônio. Olhei para todos à mesa.
O curioso é que nenhum de vocês jamais perguntou como minha vida realmente estava. Preferiram assumir que eu continuava enfrentando dificuldades porque essa versão da história era mais conveniente. Meu pai permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de perguntar: por que nunca nos contou? Porque vocês nunca quiseram saber. A resposta saiu sem hesitação. Era mais fácil me enxergar como a filha que decepcionou a família, que engravidou cedo e desperdiçou o próprio futuro. Essa narrativa servia para todos vocês, principalmente para Vitória. Isso não é justo, ela retrucou. Não é justo? O convite da festa excluía minha filha. E quando liguei para perguntar, você falou sobre os supostos problemas que eu causaria por ser mãe solteira. Tudo isso para um evento realizado em um lugar que administro. Vitória abriu a boca para responder. Nós não sabíamos que você era proprietária. Isso não deveria fazer diferença. Vocês não precisavam saber quem era a dona do resort para tratar Maia com respeito. Nem para incluí-la como parte da família. Nem para parar de me julgar por decisões tomadas mais de uma década atrás. O salão inteiro permanecia em silêncio. Até a música havia parado. Todos observavam. Respirei fundo antes de continuar. Então é isso que vai acontecer. Vocês podem terminar o jantar, aproveitar a sobremesa e continuar comemorando o aniversário do meu pai. Mas farão isso dentro da minha propriedade. Minha mãe se levantou. Isabel, por favor. Não, mãe. Olhei para ela com calma. Durante anos, vocês me transformaram em um exemplo do que não fazer. Sempre fui a pessoa a ser criticada, comparada ou lamentada. E eu aceitei isso porque estava ocupada demais construindo minha própria vida. Mas não pretendo continuar invisível. Então me virei para James. Não será necessário mudar a festa de lugar. Eles podem permanecer no salão. Algumas pessoas pareceram aliviadas. Mas quero que todos os custos do evento sejam enviados para mim. Jantar, bebidas, decoração. Tudo. Vitória ficou vermelha imediatamente. Não precisamos que você pague a festa. Não estou fazendo isso por você. Voltei meu olhar para meu pai. Considere um presente de aniversário. Uma comemoração no resort administrado pela filha que vocês acreditavam estar fracassando. Antes de sair, parei por um instante. Ah, e mais uma coisa. Maia está na suíte presidencial. Todos me olharam. Ela está passando uma ótima noite, assistindo filmes e aproveitando o serviço do hotel. Porque, mesmo não tendo sido convidada para a festa, ela continua sendo bem-vinda aqui. Em seguida, completei. Ela faz parte desta família, mesmo que alguns de vocês tenham esquecido disso. Sem esperar resposta, deixei o salão. Atrás de mim ficaram dezenas de convidados em completo choque e uma família tentando lidar com uma realidade que jamais imaginou. Quando cheguei à suíte presidencial, encontrei Maia confortavelmente instalada diante de um filme, com um hambúrguer do serviço de quarto sobre a mesa. Ela sorriu assim que me viu. E então? Como foi? Sentei ao lado dela. Digamos que algumas relações familiares nunca mais serão as mesmas. Ela soltou uma risada. Talvez já estivesse na hora. Pegamos sobremesas do serviço de quarto e fomos para a varanda, de onde era possível observar o oceano iluminado pela lua. Meu telefone começou a tocar quase imediatamente. Primeiro Vitória. Depois outros parentes. Mais ligações surgiram uma atrás da outra. Ignorei todas. Naquela noite, preferi ficar ali com minha filha. Depois de algum tempo em silêncio, Maia falou. Mãe? Sim? Tenho orgulho de você. Sorri. Por quê? Porque você finalmente mostrou quem realmente é. E porque nunca deixou que eles definissem seu valor. Aquelas palavras significaram mais do que qualquer elogio que eu poderia receber. Ela continuou. E porque construiu tudo isso enquanto me criava sozinha. Eu sei que não foi fácil. Segurei sua mão. Você sempre valeu cada esforço. Já era quase meia-noite quando alguém bateu à porta da suíte. Fui verificar. Do outro lado estava meu pai. Abri a porta. Podemos conversar?
Perguntou. Olhei para Maia. Ele percebeu e acrescentou. Na verdade, gostaria de conversar com as duas, se estiver tudo bem. Deixei que entrasse. Meu pai observou o ambiente por alguns segundos. A suíte presidencial oferecia vista para o mar, uma ampla área de estar e acabamentos luxuosos que haviam sido escolhidos durante a reforma do resort. É um lugar impressionante, disse baixinho. Obrigada. Trabalhamos bastante para chegar a esse resultado. Ele se sentou diante de nós. Pela primeira vez naquela noite, parecia cansado. Mais velho. Menos seguro de si. Então respirou fundo. Isabel, eu lhe devo um pedido de desculpas. Fiz menção de responder, mas ele levantou a mão. Não. Por favor. Deixe-me falar. Seu olhar alternou entre mim e Maia. Na verdade, devo muito mais do que um único pedido de desculpas. Depois de tantos anos, preciso finalmente dizer algumas coisas que deveria ter dito há muito tempo. Meu pai ficou alguns segundos em silêncio antes de continuar. Quando você engravidou aos 23 anos, eu reagi da pior maneira possível. Fiquei irritado. Fiquei preocupado com a imagem que eu acreditava ter construído para nossa família. Eu estava tão focado em aparência, sucesso e perfeição que transformei sua situação em algo vergonhoso, quando nunca deveria ter sido. Ele abaixou o olhar por um instante. Fiz você sentir culpa por ter uma filha. Fiz você acreditar que havia decepcionado a todos. E, em vez de reconhecer sua coragem, ignorei o fato de que você criou Maia sozinha depois de ser abandonada pelo pai dela. Você enfrentou tudo isso e ainda construiu uma vida extraordinária. Maia ouviu cada palavra sem interrompê-lo. Então ele se virou para ela. E você também merece um pedido de desculpas. Passei anos mantendo distância porque sua existência me lembrava dos meus próprios erros. Não foi sua mãe quem falhou. Fui eu. E sinto muito por isso. Respirei fundo antes de responder. Agradeço por dizer isso. Mas um pedido de desculpas não apaga 12 anos. Eu sei, respondeu ele. Mas talvez possa ser o começo dos próximos 12, se vocês permitirem. Cruzei os braços. E Vitória? E minha mãe? E todas as pessoas lá embaixo que passaram anos me tratando como alguém digno de pena? Meu pai suspirou. Vitória está profundamente abalada. Ela percebeu que passou muito tempo definindo o próprio sucesso em comparação com uma versão sua que existia apenas na cabeça dela. Descobrir a verdade a obrigou a enxergar as coisas de outra forma. Ele fez uma pausa. Sua mãe está arrasada. Ela entende que falhou com você. Na verdade, todos nós falhamos. Olhei diretamente para ele. O que você quer de mim? Uma oportunidade para reconstruir nossa relação. Quero conhecer quem você realmente é. Quero conhecer Maia. Quero que sejamos uma família de verdade, não apenas pessoas representando papéis uns para os outros. Voltei o olhar para minha filha. Ela deu de ombros. A decisão é sua, mãe. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Pensei em todos aqueles anos sendo ignorada, julgada e subestimada. Pensei nas conquistas que alcancei sem reconhecimento algum e na força que precisei desenvolver para continuar avançando. Por fim, respondi. Tudo bem. Mas será nas minhas condições. Meu pai assentiu. Estou ouvindo. Chega de suposições sobre minha vida. Chega de comparações com Vitória. Chega de excluir Maia. E nunca mais quero ser tratada como alguém que precisa ser salva ou consertada. Concordo. E mais uma coisa. Quero que todos saibam a verdade. Quero que você conte às pessoas lá embaixo quem eu realmente sou, o que construí e o quanto trabalhei para chegar até aqui. Ele não hesitou. Vou fazer isso esta noite. Ótimo. Meu pai se levantou para sair, mas parou antes de alcançar a porta. Virou-se para mim. Isabel, existe algo que deveria ter dito há muito tempo. Esperei. Tenho orgulho de você. As palavras ficaram suspensas no ar. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Você enfrentou desafios que poucos suportariam.
e conseguiu seguir em frente sem depender de ninguém. Honestamente, você sempre foi uma das pessoas mais fortes da nossa família. Depois que ele saiu, Maia me observou por alguns segundos. Você acredita nele? Pensei antes de responder. Acho que ele acredita no que disse agora. Se isso vai continuar sendo verdade daqui para frente, só o tempo dirá. Ela assentiu. E sobre tudo o que aconteceu hoje? Você se arrepende de ter contado a verdade? Olhei pela janela para as luzes refletidas no oceano. Não. Sorri levemente. Passei anos permitindo que outras pessoas definissem quem eu era. Chegou um momento em que isso precisava acabar. Maia sorriu. Você construiu algo incrível. E fez tudo isso enquanto me criava sozinha. Obrigada. Isso é impressionante. Cuidado com o vocabulário. Ela riu. Mas é verdade. A festa continuou sem a minha presença. Mais tarde, recebi mensagens de minha prima Louise, que parecia estar se divertindo bastante com toda a situação. Segundo ela, meu pai realmente cumpriu sua promessa. Diante dos convidados, contou que eu era uma das proprietárias do Serenity Coach Resort, que havia construído uma carreira sólida na área jurídica, formado um patrimônio relevante por meio de investimentos e alcançado tudo isso enquanto criava minha filha sozinha. E, pela primeira vez em muitos anos, ele fez questão de dizer em público que tinha orgulho de mim. Vitória foi embora mais cedo naquela noite. Minha mãe permaneceu até o fim da festa, mas parecia completamente atordoada com tudo que havia descoberto. Nos meses seguintes, minha família começou, aos poucos, a aceitar a realidade. Minha mãe passou a me ligar regularmente. Pela primeira vez em muitos anos, suas perguntas não eram movidas por curiosidade superficial ou julgamento. Ela queria conhecer minha vida de verdade. Começamos a nos encontrar para almoços mensais, apenas nós duas. Conversávamos sobre meu trabalho, meus investimentos, meus projetos e sobre Maia. E, pela primeira vez, ela realmente prestava atenção nas respostas. Vitória precisou de mais tempo. Cerca de 3 semanas após a festa, recebi um longo e-mail dela. Ela escreveu que havia passado dias refletindo sobre tudo o que aconteceu. Admitiu que sua primeira reação foi de constrangimento. Depois veio a raiva, tanto por eu ter mantido minha vida em sigilo quanto por ela nunca ter percebido o que realmente estava acontecendo. Mas o que mais a surpreendeu foi reconhecer algo que evitou admitir durante anos. Inveja. Ela confessou que, quando engravidei ainda jovem, sentiu que estava em uma posição superior. Enquanto eu enfrentava dificuldades, ela acreditava estar seguindo o caminho perfeito. Durante muito tempo, comparou a própria vida à imagem que havia criado sobre mim, e isso serviu para alimentar suas próprias inseguranças. No final da mensagem, reconheceu que eu havia transformado uma situação extremamente difícil em motivação para construir algo significativo. Também escreveu que admirava a forma como criei Maia enquanto desenvolvia minha carreira e construía meu patrimônio. Por fim, pediu desculpas por anos de críticas, distanciamento e atitudes injustas. Terminou perguntando se poderíamos recomeçar. Minha resposta foi simples. Podemos tentar. A mudança mais bonita aconteceu entre Maia e os avós. Meu pai começou a comparecer aos jogos de vôlei dela. Os dois passaram a jantar juntos regularmente, e ele finalmente demonstrava interesse genuíno por seus sonhos e planos. Minha mãe passou a ajudá-la a se preparar para a faculdade e a orientá-la sobre oportunidades acadêmicas. Eles estavam chegando tarde a essa fase da vida. Mas estavam chegando. E isso fazia diferença. Ainda assim, a transformação mais importante aconteceu dentro de mim. Durante anos, escondi minhas conquistas porque acreditava que visibilidade significava julgamento. De certa forma, deixei que a visão limitada da minha família influenciasse a forma como eu me apresentava ao mundo. Mas aquela versão de mim já não existia. Eu não era uma pessoa fracassada. Não era alguém que precisava de pena. Não era alguém esperando ser resgatada. Eu era Isabel Martinez. Advogada. Investidora. Empresária. Mãe solteira. Uma mulher que construiu uma vida sólida enquanto criava uma filha extraordinária. E eu não tinha mais motivo para esconder isso. 6 meses após a festa de aniversário do meu pai,
Maia completou 15 anos. Decidimos comemorar a data no Serenity Coach Resort. Convidamos toda a família, meus pais, Vitória e o marido, tios, primos e outros parentes. Também chamamos os amigos de Maia, sua equipe de vôlei e professores que marcaram sua trajetória. A celebração aconteceu exatamente no mesmo salão onde o aniversário do meu pai havia sido realizado. Mas a atmosfera era completamente diferente. Não havia comparações. Não havia exclusões. Não havia aparências para sustentar. Apenas pessoas reunidas para celebrar alguém que era verdadeiramente amada. Era um ambiente leve, acolhedor e sincero. Exatamente o tipo de reunião familiar que eu sempre sonhei que tivéssemos. Durante a festa de 15 anos de Maia, houve um momento que jamais vou esquecer. Em determinado momento da noite, ela pegou o microfone para fazer um agradecimento. Todos voltaram a atenção para ela. Obrigada por estarem aqui para comemorar comigo, começou. Então seus olhos encontraram os meus. Percebi imediatamente que ela estava emocionada. Mas também quero falar sobre a minha mãe. O salão ficou em silêncio. 15 anos atrás, ela me teve quando ainda era muito jovem. Muita gente acreditava que isso definiria o resto da vida dela. Durante anos, algumas pessoas agiram como se o futuro dela estivesse limitado por causa dessa escolha. Ela respirou fundo antes de continuar. Só que minha mãe é a pessoa mais determinada que eu conheço. Senti meu coração apertar. Enquanto trabalhava em tempo integral e cuidava de mim, ela continuou estudando. Construiu uma carreira de sucesso, fez investimentos inteligentes e participou da criação deste resort incrível onde estamos agora. Mas o mais importante é que nunca deixou faltar amor, apoio ou oportunidades para mim. Alguns convidados já enxugavam discretamente os olhos. Ela me ensinou que sucesso não depende da opinião dos outros. Sucesso é aquilo que você constrói quando ninguém está olhando. É continuar avançando mesmo quando duvidam de você. É não permitir que ninguém diminua o seu valor. Ela sorriu para mim. Então este brinde é para minha mãe, Isabel Martinez. Advogada, investidora, empresária e a melhor mãe que eu poderia desejar. O salão inteiro aplaudiu. Eu não consegui conter as lágrimas. Para minha surpresa, Vitória também estava chorando. Depois da festa, meu pai me chamou para conversar em particular. Ele parecia reflexivo. Isabel, venho pensando bastante no futuro. Assenti. Quero organizar algumas questões familiares de forma mais justa. Vitória e você continuarão sendo tratadas igualmente em tudo que diz respeito ao patrimônio da família. Mas também decidi criar um fundo para Maia. Olhei para ele sem dizer nada. Quero garantir recursos para a faculdade dela e para ajudá-la a começar a vida adulta com tranquilidade. Pai, você não precisa fazer isso. Preciso, sim. Seu tom era firme. Ela é minha neta. Passei anos distante dela e não posso recuperar esse tempo. Mas posso demonstrar que ela faz parte desta família de verdade. Agradeci. Antes de encerrar a conversa, ele acrescentou: também quero que saiba de uma coisa. Durante muito tempo, deixei o orgulho e a decepção influenciarem nossa relação. Foi um erro. Ele fez uma pausa. E, sinceramente, você é uma das pessoas mais bem-sucedidas que conheço. Balancei a cabeça. Não estou falando de dinheiro, continuou. Estou falando de caráter. Você enfrentou dificuldades que poderiam ter destruído muita gente e transformou tudo isso em motivação para construir algo extraordinário. Isso exige uma força rara. Meses depois, recebi uma ligação inesperada de Vitória. Ela queria conversar. Marcamos um café. Durante o encontro, ela me surpreendeu. Pela primeira vez, não tentou competir comigo nem comparar nossas vidas. Fez perguntas sinceras sobre minha carreira, investimentos, decisões profissionais e objetivos futuros. E ouviu atentamente cada resposta. Em determinado momento, ela suspirou. Passei anos desperdiçando energia sentindo inveja de você. Fiquei em silêncio. Não quero continuar assim. Quero conhecer minha irmã de verdade, não a versão que inventei para me sentir superior. Sorri. Eu gostaria disso também. Ela então mencionou Maia.
Quero construir uma relação verdadeira com ela. Talvez possamos sair para almoçar ou fazer alguma coisa juntas. Gostaria que ela me conhecesse melhor. Tenho certeza de que ela vai gostar da ideia. Nada disso apagou completamente os anos difíceis que vivemos. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Mas nossa relação finalmente passou a ser baseada na verdade. Sem máscaras. Sem expectativas irreais. Sem personagens. Apenas pessoas tentando reconstruir laços importantes. Na semana passada, concluí mais um investimento imobiliário. Era um pequeno hotel em Palm Springs, com arquitetura inspirada no estilo moderno clássico da região e uma atmosfera acolhedora que me encantou desde a primeira visita. Enquanto analisávamos possibilidades para o futuro, Maya começou a pesquisar universidades. Ela estava animada. Certa noite, enquanto conversávamos sobre cursos e carreiras, ela me disse algo que me fez sorrir. Acho que quero trabalhar com negócios e hotelaria. É mesmo? Ela assentiu. Quero criar coisas incríveis, assim como você fez. Naquele instante, percebi que tudo o que enfrentei ao longo dos anos tinha valido a pena. Mas acho que vou começar essa jornada com uma base muito melhor do que a sua teve, disse Maya. Sorri. E você realmente vai? Ela me olhou, curiosa. Porque já tem algo que eu não tive quando tinha a sua idade. Você tem pessoas que acreditam em você desde o começo. Tem apoio, oportunidades e alguém que sempre estará ao seu lado. Maya sorriu. Você. Eu. Segurei sua mão por um instante. Você nunca vai precisar esconder suas conquistas para fazer os outros se sentirem confortáveis. Nunca vai precisar diminuir sua própria luz para caber nas expectativas de ninguém. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Parece uma ótima base para começar. É a melhor que eu poderia desejar para você. Mais tarde, enquanto pensava em tudo o que havia acontecido desde a festa de aniversário do meu pai, lembrei da frase que apareceu naquele convite. Um evento para adultos. Nada de complicações. De certa forma, ele estava certo sobre uma coisa. Eu realmente levei algo inesperado para aquela noite. Mas não eram os problemas que eles imaginavam. O que eu levei foi a verdade. A verdade de que, durante anos, construí uma carreira sólida, investi no meu futuro e criei minha filha sozinha, sem depender da aprovação de ninguém. A verdade de que o valor de uma pessoa não é definido pelos erros que outros acreditam que ela cometeu, mas pelo que ela faz depois deles. E, acima de tudo, a verdade de que eu não precisava mais pedir desculpas pelo sucesso que construí. Eu havia conquistado cada passo daquele caminho. E, finalmente, estava pronta para assumir isso sem medo e sem me esconder.